Bem, sobre esse assunto de ansiedade e depressão, eu tenho que trazer aqui a Violeta. Ela é uma terapeuta comportamental muito séria e do jeitinho dela, que também cola muito com o meu. A gente começou a fazer um trabalho nós duas, mas eu pude perceber que muitas artesãs estão entrando em depressão e também entrando na ansiedade por causa do crochê. E a Violeta, ela tá aqui para ajudar você que acha que não tá ainda. E muitas das vezes você tá, porque você tá ansiosa para terminar uma peça, tá ansiosa para começar outra, tá ficando vendo um monte de coisa, salva um monte de gráfico e não termina nada, não começa nada. Isso é um sintoma. Ou então, sai todo mundo que eu quero fazer no crochê em paz. Também é um sintoma, não é, Violeta? E aí eu deixo aqui aberto o canal para você, Violeta, falar alguma coisinha, né? Parece até um pouco paradoxal essa afirmação da Keila, porque geralmente as manualidades, né, são usadas para as pessoas saírem da depressão e não para entrarem na depressão. São usadas para as pessoas se acalmarem e sair da ansiedade, e não entrarem em ansiedade. Só que conversando com a Keila, e inclusive vendo alguns exemplos, eu vou deixar depois um depoimento aqui de uma moça, tá? O que está acontecendo no mundo do artesanato? Hoje a gente vive numa epidemia do quê? De comparação. Então a gente tem na tela do Instagram, principalmente, vários casos de várias pessoas que fazem várias coisas e eles só mostram a parte bonita ou a parte glamurosa. E você entende que tudo isso é muito manipulável? Então dá a se entender de que eu posso ter sucesso, eu posso fazer dinheiro, eu posso fazer carreira, eu posso fazer fama fazendo qualquer coisa, inclusive crochê. O que acontece? Essas mulheres ou esses artesãos, eles entram numa corrida frenética de fazer daquilo que é um hobby a profissão deles. É claro que tem algumas pessoas que conseguem fazer isso, mas gente, é a minoria, tá? E aí, algumas outras pessoas, elas não conseguem fazer disso a vida delas financeira. Nós não estamos falando sobre dinheiro. E aí a pergunta que eu faço é: por que a pessoa começa a querer ganhar dinheiro com crochê, sendo que era um hobby? E aí ela entra em depressão, por quê? Porque ela quer fazer parceria, porque ela quer vender o trabalho dela e não consegue, porque ela quer divulgar, ela quer ser conhecida, ela quer ser vista, ela quer ser valorizada. Você tá vendo aqui uma busca como se fosse da criança interna. Eu precisei ser valorizada, precisei ser vista, precisei ser incluída. Deposita essa possibilidade no artesanato, no crochê. E aí acontece? Vem a fama? Não. Mas elas vão correndo atrás de parcerias, vão entrando em... essas mulheres, essas artesãs, elas vão acumulando cada vez mais funções, como? Geralmente isso acontece quando a mulher já tem um trabalho e pega o artesanato como um segundo trabalho. Só que ela esquece que ela também é mãe, ela esquece que ela é esposa, ela esquece que ela tem uma casa, que ela tem crianças para educar, um monte de outras coisas. E aí cria-se um puta de um empilhamento. Entenda uma coisa, depressão e ansiedade, os problemas, eles nunca acontecem do nada. Eles podem acontecer de repente, mas eles não acontecem do nada. Por quê? Porque sempre será um empilhamento de várias questões, de vários problemas. Entenderam? E aí quando a pilha tá muito grande e o peso tá muito alto, é que vem a crise de ansiedade ou de depressão. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Caísa da Itmalia. Estou aqui para poder conversar com vocês sobre o que aconteceu com as nossas postagens. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que eu pensei... Processo terapêutico, a pergunta que eu como terapeuta vou fazer para você é: por que você escolheu ir por esse caminho daquilo que é o seu hobby e que é o crochê e você não está ganhando dinheiro com isso? Será que você tem permissão para ganhar dinheiro com isso? Ou será que você está usando o crochê para mascarar uma decisão que você precisa tomar? Então é a decisão de mudar de carreira, de mudar de emprego, ou de estudar em alguma coisa, ou de simplesmente... existem pessoas que toda vez que ela não tem dinheiro, às vezes a função de não ter dinheiro, ela mexe com o crochê justamente para não ter dinheiro, porque toda vez que ela não tem dinheiro, é a mãe que vem cuidar, que vem pagar as contas, e provavelmente é uma criança que teve a falta da mãe, ou teve a falta da presença, do cuidado, da visibilidade, da inclusão da mãe. Então, você entendeu como que não ter dinheiro
alimenta uma necessidade. O que a pessoa encontra para não ter dinheiro é mexendo com aquilo que é o hobby dela e não com aquilo que é a profissão verdadeira dela. Então ela precisa o quê? Ela precisa se posicionar, ela precisa decidir, ela precisa crescer, ela precisa tomar um rumo diferente na vida dela, mas ela não toma. Ela toma um rumo para o artesanato. Violeta, mas eu conheço bastante gente que ganha dinheiro com artesanato. Então a pergunta é que, eu vou falar igual a mãe de vocês falam para vocês, você não é todo mundo. E muitas vezes, se você não se conhecer, não entender, não fizer uma análise interna com bastante cuidado do porquê não ter dinheiro com isso, ou do porquê estar sobrecarregada, porque às vezes também a vida é tão ruim, a vida é uma bosta, que a pessoa ela se sobrecarrega, ela trabalha em vários lugares, ela acumula várias funções, para quê? Para se anestesiar, para não enfrentar aquele problema que ela precisa enfrentar, que às vezes é no relacionamento de casal, que às vezes é com os filhos, que às vezes é com a família, que é uma dependência emocional. E o tema de hoje aqui é o quê? Dinheiro. Dinheiro. Então por que as pessoas não têm dinheiro? Elas não têm dinheiro porque existe uma necessidade pela qual ela não tem dinheiro. Ou existe uma experiência que, se ela tiver dinheiro, é uma experiência que eu digo, é um trauma do passado. É uma crença do passado, que foi acumulado na infância, na adolescência, ali na juventude. Então, se ela tiver dinheiro, ou ela terá que aumentar as responsabilidades, ou para ela, ter dinheiro é uma experiência ruim. Porque toda vez que a família teve dinheiro, brigava. Toda vez que minha mãe tinha dinheiro, o meu pai deixava de trabalhar para que a minha mãe pagasse as contas. Tá vendo aqui, ó? Eu tô dando alguns exemplos, mas a gente tem uma infinidade de possibilidades dentro dessa questão do dinheiro. Só que na busca do dinheiro, a pessoa se anestesia, não toma decisões. E a pergunta é, você se conhece, você sabe por que você faz o que faz do jeito que faz? Qual seria? A primeira solução é pisar no freio. É a primeira solução. A segunda solução é fazer terapia, para você entender o porquê que você não tem autorização, você não consegue ganhar dinheiro com aquilo que você quer. E às vezes você acha que quer ganhar dinheiro com isso. Só que no fundo você não quer. Na verdade, no fundo, você queria ser cuidada. Você queria que seu marido desse conta da casa. Então, qual é a necessidade de você se entulhar um monte de funções em cima de você? Principalmente você, mulher. Tá? Você tem um ganho de força, tem dependências emocionais, tem experiências ruins com dinheiro, logo não tem as autorizações necessárias para prosperar naquilo que você escolheu prosperar. Ou você está escolhendo errado para não ter que se posicionar. Espero vocês na sessão de terapia ou em algum dos meus treinamentos. Como você não entendeu direito o que está acontecendo, o seu corpo ele vai dar um jeito de resolver para você. Se você não decide, o seu corpo ou as situações, os seus problemas vão decidir para você. E qual que é a decisão que o corpo toma? Eu vou adoecer. Então, ou eu desencadeio depressão, ou eu desencadeio ansiedade, ou eu adoeço o corpo mesmo. Que aí você fica, às vezes você precisa parar, você precisa descansar, você só entulha mais coisas. E aí o corpo fica doente para quê? Se você estiver internada, aí sim você vai ser cuidada de verdade. Você vai parar de verdade. Entendeu? Então eu vou aqui repostar os posts dela. Faça uma terapia com ela. Se você não tiver condições de fazer uma terapia com ela presencial, faça online. Se você não tiver como fazer online, adquire os cursos. E de lá dentro, se tiver alguma dificuldade, ela vai te ajudar também. Tem vários modos de você fazer terapia presencial, online, tem várias. E ela vai deixar aqui algumas dicas de como você vai entrar em contato com ela. E até eu peço, Violeta, para você me mandar um videozinho bem curto pelo WhatsApp mesmo, para eu poder postar lá no meu canal do YouTube, tá? Referente ao artesanato da ansiedade e depressão no crochê. Porque elas ficam disfarçadas entre linhas, mas ela existe. Existe.